ao entrar em contato com grupos monarquistas, eu acabei percebendo que é um movimento até que bem pequeno. Ele cresceu de uns tempos para cá, porém, de maneira geral, ele é um movimento bem pequeno comparado com outros. As coisas que eu vou dizer aqui são de conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, que eu estudei, e de experiências próprias. Aqui eu vou tentar responder a pergunta: por que muitos brasileiros não são adeptos da monarquia? Porque isso pode ser uma pergunta fácil, mas eu tenho uma própria visão do porquê disso. Talvez um dos grandes motivos seja que tem muito tempo desde que a monarquia acabou. Tem mais ou menos 130 anos. Então, basicamente, ninguém que viveu na monarquia está vivo. Então, ninguém vai conseguir dizer como é que é. Segundo, acho que é a principal coisa. Muitos brasileiros não são a favor da monarquia porque eles não sabem o que é uma monarquia. Eu percebo que, até onde eu vi, acho que quase todo mundo que eu já cheguei a tocar no assunto, sempre quando houve monarquia, associam ao absolutismo, a reis autoritários. Sim, obviamente, existiram reis autoritários, mas nem todos eram assim, e monarquia não é um sinônimo disso. Vale lembrar que existe o Reino Unido, que é uma monarquia, e não é autocrática, é uma monarquia democrática. E como a gente viu muito tempo num governo republicano, é claro que a gente, de uma certa forma, foi doutrinado. Tanto é que eu vejo muita gente com falso pensamento de que república é a liberdade, de que república é a democracia, sendo que na verdade não é. Existem repúblicas autocráticas, tipo, por exemplo, a da Coreia do Norte, sabe? Então as pessoas, elas vivem assim. E monarquia é uma coisa assim que, para você defender de alguma forma, você tem que estudar bastante, porque é uma coisa que não nos ensinam na escola. Ninguém ensina direito na escola como a monarquia funciona. Na verdade, pelo menos eu não aprendi a como cada sistema de governo funciona, mas eu confesso que eu não aprendi nada de bom da monarquia, porque as pessoas só ensinam a parte meio que ruim. Tipo, ensinam que aquele rei, aquele imperador foi autoritário. Isso acabou criando uma imagem muito negativa da monarquia. E como a gente passou 130 anos apenas por um governo republicano, é óbvio que, de alguma forma inconsciente, o governo meio que, inconsciente entre aspas, né, meio que doutrinou a gente e a gente se autodoutrinou. É por isso que a monarquia é bem pouco conhecida. Conhecida assim, ela é bem pouco apoiada aqui no Brasil. E uma das coisas também que contribuíram para isso seria a época da monarquia. A monarquia não é de uma época muito boa do Brasil. Muito boa por causa da escravidão, por exemplo, que não é uma coisa legal. E tipo, a monarquia é bem dessa época. E a escravidão foi basicamente uma herança deixada por Portugal. Entendeu? E que foi um problema. As pessoas acham que a família real, a família imperial, na verdade, era uma família de sádicos, maldosos que odiavam negros, sendo que não é verdade. A família real não era a favor da escravidão. E além disso, algumas pessoas, na verdade, automaticamente criam um sentimento antipatriótico com a monarquia, principalmente com a família real, como se eles não fossem brasileiros. E eu não consigo pensar o porquê não, porquê que eles não são brasileiros. Talvez porque, realmente, a família imperial brasileira veio da família real portuguesa. Sim, Dom Pedro I, ele era português. Só que as pessoas não estão sabendo diferenciar que a família real portuguesa atual e a família real brasileira atual são outras famílias, seguiram caminhos diferentes. Apesar de terem os mesmos nomes, que é o Bragança, são famílias diferentes.
E eles são brasileiros, tanto é que a princesa Isabel era brasileira, mas as pessoas têm esse sentimento de que eles não são na verdade brasileiros por algum motivo, talvez porque eles realmente têm raízes bem fortes na Europa, e talvez porque, para quem não sabe, depois do golpe da República, que para quem não sabe foi um golpe, a família real foi exilada, foi obrigada a deixar o país. Então por algumas décadas eles só tiveram que viver na Europa, entendeu? Talvez muitas pessoas não saibam disso, mas aconteceu. E é isso. A princípio, essa é a minha visão. Na verdade, esse é o que eu acho que é o motivo de grande parte da população brasileira ser contra a monarquia. As pessoas, para ser sincero, as pessoas não são exatamente contra a monarquia ou elas são republicanas. Elas só são contra porque elas não conhecem. Entendeu? As pessoas na verdade não conhecem a monarquia. Elas são contra porque elas só conhecem república. E muitas delas não conseguem analisar que, assim como uma república pode ser autocrática, uma monarquia pode ser democrática. Como, por exemplo, você tem o Reino Unido, o Japão, que são monarquias democráticas. Então você pode também, realmente, ter uma monarquia autocrática, como alguns países árabes que são monarquias absolutistas. Mas você pode ter repúblicas absolutistas também, como a Coreia do Norte, talvez a Venezuela. Tem vários exemplos. Por exemplo, o Brasil, da época do período militar, o governo de Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, né? O período do Estado Novo. Agora, para finalizar, uma outra coisa que não faz a República ser melhor que a monarquia é que, se você parar para pensar, uma república não é nenhuma garantia de um governo popular, um governo que tenha total participação da população. Porque uma república ainda também pode ser bem aristocrática ou oligárquica. O exemplo mesmo é o próprio Brasil, que depois que acabou a monarquia, você teve 2 militares no governo, depois você teve a chamada a República do Café com Leite. Ou seja, você tinha Minas e São Paulo estavam indicando presidentes, então você não tinha uma democracia assim, sim, porque você ainda tinha elite no governo. Sim, eu não estou falando que o período do Império era um período totalmente perfeito, em que não tinha elites no governo de Dom Pedro II. Claro que tinha, não estou falando que não tinha. Porém, o que eu quero mostrar é que com a República isso não melhorou, ficou até pior, entendeu? Se você parar para pensar, mesmo na República as coisas não estavam indo tão bem dessa forma que vocês acham, porque você teve República do Café com Leite, aí depois você teve um golpe de Estado por Getúlio Vargas, aí teve Getúlio Vargas que ficou acho que uns 7 anos no poder. Eu posso estar errando um ou dois alguns números, mas ficou uns 7 anos no poder por um governo provisório, depois ficou mais um tempo, depois outro golpe de Estado, depois ele foi eleito, tá tranquilo, depois teve o período militar, entendeu? Então, se você parar para pensar, o governo republicano brasileiro não tá lá indo tão bem, entendeu? Então, o intuito desse vídeo é mostrar um outro lado da moeda. Assim, além de responder essa pergunta da minha visão, eu não sou nenhum especialista, mas eu estudei um pouco sobre o assunto e eu posso dar a minha opinião, para ver se alguém possa ver esse vídeo e repensar, tipo, caramba, por que eu sou contra a monarquia? Entendeu? Porque realmente você vê muitas pessoas gritando, falando que rei tem que ser colocado na guilhotina, sendo que ela não sei por quê. Porque ensinaram ela isso, ou não necessariamente ensinaram, mas é porque ela viu o que aconteceu na Revolução Francesa, ela viu que aquele rei foi um babaca. Ninguém gosta de rei babaca, tá? Ninguém defende uma monarquia absolutista, mas a pessoa viu isso e cismou com isso, entendeu? Ela ficou com essa falsa esperança de que república é o melhor e tal. Basicamente é isso o que eu tenho para dizer. Eu tô sempre disposto a aprender, então se você não concordar, quiser me refutar ou adicionar alguma coisa no que eu falei, escreva nos comentários, fala, eu vou ler, entendeu? Mas assim, vamos fazer de uma maneira mais pacífica, não vamos xingar, entendeu? Se falar de que eu tô errado, eu tô errado. Se eu mostrar lá de que eu tô errado por causa disso, eu vou entender.
Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.